Bom, então continuando a aula, né? Ainda no mesmo capítulo, né? São 4 aulas desse capítulo. Então vamos lá. Bom, fazendo uma revisão, né, da aula anterior, então o que que a gente tinha? A gente apresentou, né, a equação de Schrödinger. Aí no segundo momento, no primeiro momento a gente apresenta a equação de Schrödinger, mas ela ainda é muito vaga, né? Ela é muito distante, né, a sua aplicabilidade, a sua real função, né, digamos assim. E aí apresentamos a interpretação de Born, Max Born, que coloca, né, esta interpretação, né, para a função de onda que deveria ser do ponto de vista probabilístico, né? Sendo assim, né, a gente tem que introduzir alguns conceitos de probabilidade, né? E aí a gente introduz a densidade de probabilidade, né? Vou bater muito nessa tecla, né, para a gente conseguir ter uma interpretação mais completa, né? Então, né, só recapitulando, quando eu tenho uma densidade linear de cargas, então eu tenho, né, uma quantidade de cargas numa determinada região do espaço. Se eu tenho uma densidade de probabilidade linear, no caso, é a mesma coisa. Em uma determinada região do espaço, eu tenho uma probabilidade, né, de encontrar a partícula. Então, essa é a nossa densidade de probabilidade. Aí, se a gente quiser, né, calcular a probabilidade, então a gente precisa normalizar, né, a, a, a função e depois calcular os valores esperados, né? Então, depois de introduzir a densidade de probabilidade, foi introduzido a ideia da normalização, né? Que sobre todo o espaço, né, onde aquela função tem valor, né, digamos assim, se a densidade, né, se eu calcular sobre todo o espaço, eu tenho que achar todas as partículas, né? Se elas, opa, independente de como elas estão distribuídas, elas estão dentro de um espaço, seja ele finito ou infinito. Então, se eu contar em todo o espaço, eu devo achar todas as partículas. Então, quando eu faço a somatória, né, das probabilidades em todo o espaço, ou seja, a integral sobre todo o espaço, a probabilidade de achar todas as partículas é máxima, né? Então, essa construção matemática ajuda a gente a encontrar um outro parâmetro livre da função, que digamos que é vamos chamar de amplitude, né? Então, a gente normaliza a função, né, para determinar a amplitude da densidade de probabilidade. E aí, feito isso, né, a gente pode, para qualquer parâmetro que a gente quer definir, encontrar um valor esperado, né? O valor esperado, digamos assim, é uma outra construção matemática que vai dar um resultado numérico, né? Então a gente tem a densidade de probabilidade, a gente normaliza, né, para encontrar o valor desta amplitude, né, de densidade, e depois, para uma determinada região do espaço, eu posso calcular um valor esperado, né? Se eu acertar o espaço máximo, então eu vou encontrar uma densidade de probabilidade alta, né? Se eu querer calcular o valor esperado numa região onde a partícula não está, então eu vou achar, né, um valor esperado mínimo ou zero, ok? E, por fim, a gente introduziu, né, a ideia dos operadores, né, de momento e energia, né? Por causa, né,
do princípio de incerteza, então os operadores momento e energia, eu não posso calcular um valor esperado em relação à posição, né, já que implica num erro, né? Então a gente, né, contorna isso, né, escrevendo o momento, né, como sendo IH cortado a derivada espacial e a energia como sendo IH cortado a derivada temporal, né? Então a gente, né, até acha, né, o valor esperado dessas quantidades, mas descobre que eles, na verdade, são operadores, né? Então, eles precisam operar sobre a função para retornar um valor, né, numérico, digamos assim. Ok, então vamos começar a aula. Espera aí, deixa eu só pegar um negócio. O cabelo é grande, fica caindo no olho. Ok, a equação de Schrödinger é independente do tempo, né? Então, deixa eu fazer aquela brincadeira aqui. Bom, então, a ideia, né, é resolver a equação de Schrödinger. Como a gente percebe, né, é uma equação diferencial de segunda ordem no espaço e de primeira ordem no tempo, né? E ela tem alguns acoplamentos, digamos assim, né, dado pela energia potencial. Então, se eu saísse atrás, né, da solução desse problema pelos métodos matemáticos, não é uma tarefa simples, né? Então, o melhor caminho, né, é fazer ele inverso, no seguinte sentido. Bom, buscar, né, a solução de uma equação assim não é tarefa simples, mas, né, com a experiência matemática, a gente pode sugerir que existem algumas funções que essas funções pode ser que sejam soluções dessa equação, né? Então, para resolver, né, essa parte, então a gente, né, parte da sugestão, digamos assim, de uma função, né, psi de x de t, que seja um produto, né, de uma função psi de x vezes uma função φ de t. Bom, aqui, né, bem grande, preste atenção na simbologia, porque o psizão, né, que eu vou chamar de psizão, ou psi grande, ele é a função de onda que é a solução da equação de Schrödinger completa, que depende de x e t. A psi de x, né, é uma autofunção dessa função. Bom, depois a gente vai acostumar com a nomenclatura. Assim como φ de t também é uma autofunção da função de onda, da equação de onda de Schrödinger, ok? Bom, então, né, para resolver esse problema, a gente usa uma técnica chamada de separação de variáveis, né? Que é exatamente, né, sugerir uma equação que tenha uma função que tenha autofunções independentes, né, sugere uma função, aplica ela na equação e verifica se essa estrutura de função de onda é solução da equação de Schrödinger, ok? Bom, a gente também, para encurtar um passo matemático aqui, que é gigantesco, a gente, né, não a gente, né, o livro, os autores, né, sugerem a gente escrever a energia potencial, em vez de ser uma função de x de t, ser somente uma função de x, ok? No fundo, na maioria dos casos, né, que aparecem na física, a função energia, ela depende somente do espaço, realmente, né? Então, a maioria dos problemas onde
aparece a energia potencial, ela depende do espaço, né? Se a gente quiser lembrar, né, energia potencial gravitacional, ela tem uma constante gravitacional ali multiplicativa que ela independe do tempo. A outra variável é a altura, né, e massa. Então, outras duas variáveis que não dependem do tempo, certo? Bom, enfim, a gente poderia falar de algumas energias potenciais aqui. A energia potencial do oscilador harmônico é do tipo kx² sobre 2. É uma função dependente somente do espaço. Enfim, as energias potenciais mais comuns, né, elas são do tipo dependente só do espaço, tá? Então não é uma aproximação ruim, na verdade é uma ótima aproximação. Bom, sendo assim, né, a gente vai então substituir, né, a nossa energia potencial como sendo dependente somente de x, e também a gente vai substituir a nossa função de onda, né, pela equivalência dela, que é o produto das autofunções, psi de x, φ de t. Então aqui o potencial multiplicava a autofunção, a função, né? Então aqui resulta num potencial que multiplica psi de x, φ de t, e do lado de cá, né, eu tinha uma derivada temporal aplicada à função. Então vai ser uma derivada temporal aplicada a psi de x, φ de t. Então aqui agora nós vamos, né, resolver essas derivadas, né, desenvolver essas derivadas aí, espacial e temporal. A derivada espacial, como a função φ de t ela tem independência somente temporal, então para essa derivação parcial ela é uma constante. Então resulta, né, numa derivada parcial de segunda ordem em x. Como a função depende só de x, então é redundante escrever, né, a derivada parcial, sendo que ela, aplicada a uma função de uma única variável, ela é uma derivada total, ok? Mas também não teria problema nenhum carregar a derivada parcial aqui. É só por uma questão de completeza, né, de detalhe. A mesma coisa aqui acontece para derivada parcial em função do tempo, né? Eu tenho uma função que depende só de x, então ela é uma constante para essa derivada aqui, então sobra psi de x dφ dt, certo? De novo, né, poderia ser a derivada parcial, mas essa função só depende do tempo, então acaba se tornando uma derivada total, ok? Então, agora eu volto com esse resultado, né, no caso aqui, e o resultado deste aqui, e a gente escreve então menos h cortado ao quadrado sobre 2m, φ de t, a derivada segunda espacial da psi, né, mais v de x, psi, φ, que é igual aí h cortado psi de x dφ dt, certo? Então agora, né, a gente nota que já, né, aconteceu uma pequena separação aí. Bom, mas para isso ficar mais claro, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai dividir todo mundo aqui por psi de x, φ de t. Ok? Quando eu faço isso, então, né, dividir todo mundo por psi de x, φ de t, então, aqui do lado de cá, tinha uma φ de t, como eu dividi ela por φ de t, né, cancelou, sobrou só uma psi de x embaixo. Aqui tinha multiplicado uma psi de x, uma φ de t. Quando eu dividi por psi de x, φ de t, ficou só o potencial, tá? Para não ficar estranho, eu volto aqui. Entendeu? Eu vou dividir todo mundo por essa quantidade aqui, ó, psi de x, φ de t. Porque realmente eu quero separar esse cara aqui, né? Bom, feito isso, né, então sobra o que a gente acabou de comentar, e do lado de cada igualdade fica aí h cortado 1 sobre φ de t dφ dt.
Notem, né, que agora eu tenho de um lado da igualdade operações matemáticas que dependem somente do espaço, e do lado de cá eu tenho, né, funções e operações que dependem somente do tempo, ok? Bom, se tudo que acontece do lado de cá é igual do lado de cá, porém são operações em variáveis diferentes, significa que essas operações aqui elas são iguais por um fator constante, ok? E a gente chama essa dá um nome para essa constante, né? E aí a gente escreve, né, que tanto o lado de cá, 1 sobre psi de x, que multiplica menos h cortado ao quadrado sobre 2n, derivada segunda da psi de x, mais v de x psi, é igual a uma constante, que também é igual a menos ih cortado, 1 sobre φ de t, dφ dt, certo? Fica mais claro, né, olhando aqui, né? Essa quantidade aqui é igual a essa. Mas como elas não têm variáveis em comum, então deve haver uma constante, né, que elas sejam iguais também, né? E eu chamo essa constante de g, né? Escolho qualquer nome para essa constante. Estão acompanhando, né? Então, feito isso, né? Então a gente diz, né, que que a gente tem duas autofunções, duas equações acopladas, né, porque elas estão conectadas, digamos assim, por uma constante em comum, que é o g. Então, o passo agora, veja, né, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós tínhamos uma equação, nós tínhamos a equação de Schrödinger, aí a gente sugeriu uma solução para a função, que é a solução da equação de Schrödinger, da equação de onda de Schrödinger, e aí a gente verificou que a introdução dessa função, ela separa as variáveis. Separando as variáveis, a gente consegue construir um conjunto de equações, né? Que é esse conjunto de equações aqui. Ok? Então a gente pode resolver separadamente esse conjunto de equações. Ok? Separar, resolver uma equação que depende só de uma variável é muito mais fácil do que resolver uma equação que depende de duas variáveis, né? E é isso que a gente faz. Então a gente começa resolvendo a parte mais simples, né? Então a gente vai analisar a parte temporal primeiro. Então eu vou escrever ih cortado 1 sobre φ de t, dφ dt, que é igual a g, né? A constante comum entre elas. Eu rearranjo essa equação e escrevo que dφ dt é igual a menos ig sobre h cortado φ de t, certo? Bom, então a gente caiu numa equação que é o seguinte, a pergunta que a gente faz é, qual a equação que a gente, derivando ela, a gente obtém ela mesma, né? É isso que essa equação tá nos perguntando. Se eu, né, derivar φ de t e encontrar alguma coisa que seja múltiplo de φ de t, né, então ele está perguntando o que eu derivando eu vou obter como resultado a mesma função, né? Então não é difícil, né, você já deve ter esta intuição que as funções trigonométricas geralmente nos devolvem coisas desse tipo, né? É mais fácil de enxergar a derivada segunda quando a gente fala de seno e cosseno, né? Então, se eu digo assim, a derivada segunda, que era quando a gente resolve o oscilador harmônico, a derivada segunda,
é igual a alguma coisa vezes a própria função. Então a gente lembra, opa, seno, se eu derivar uma vez, dá cosseno, se eu derivar duas, dá seno de novo. Então eu recupero. Cosseno é a mesma coisa. Mas, no caso da derivada primeira, aí eu tenho uma outra ideia. E a ideia é a exponencial, ok? Bom, a gente sabe, né, que se eu derivar uma função exponencial, ela me devolve ela mesma, né? Então essa é a primeira tentativa, né, de qualquer físico, né, ou matemático para resolver aquela equação, né? O assaltante, né, para o físico e dá essa equação. Me fala assim, me passe logo uma função que se eu derivar, eu obtenho como resultado ela mesma, né? Então o aluno vai e vai falar exponencial, né, de alguma coisa x, ou t, ou qualquer outra variável. Bom, enfim, veja que a gente não está resolvendo a equação diferencial pelos modos tradicionais. A gente está lembrando que em algum momento a gente já resolveu e que existem algumas funções matemáticas que têm propriedades interessantes. As mais interessantes delas são as trigonométricas, né? Enfim, então a sugestão é φ de t, que é igual ao exponencial de um αt, certo? Bom, esse fator multiplicativo é novo, a gente introduz ele e depois a gente tenta descobrir quem que é. Então vamos lá, eu derivo a primeira vez, então dφ dt da exponencial de αt vai ser a derivada, né, de exponencial de αt, né, então sobra um alfa multiplicando. Como exponencial de αt é a própria φ de t, então sobra como resultado alfa φ de t. Então, opa, isso daqui responde, né, o meu questionamento, né? Eu tinha que derivar e obter a própria função. Então, se eu comparar com 8, né, se eu voltar aqui, tentar fazer um risco aqui, né? Então, eu tinha que, né, prestar atenção nessa estrutura aqui. Foi o que a gente fez. A gente ganhou, né, uma estrutura parecida aqui, certo? Então, o nosso alfa é, né, na equação anterior, IG sobre H. Então, agora, a φ de t, eu posso escrever como uma exponencial de menos I, G sobre H vezes t. Ok? Bom, ok. Bom, mas ainda a gente tem essa variável g aí que a gente introduziu, né? De qualquer forma, a gente já tem uma cara para a função φ de t, certo? Então, a gente sabe, né, da identidade de Euler que a exponencial de menos i ômega t, ou a exponencial de menos alfa, ou menos beta, qualquer coisa, vai ser uma função do tipo cosseno de ômega t menos i seno de ômega t, né? Todo mundo lembra dessa função. Mas lembra que ômega é a 2πf, né? Ou 2πni. Para não usar a letra f, né? Também é comum usar como frequência a letra ni, que a gente vem usando desde o começo do ano. Então, eu posso escrever que a exponencial de menos i 2π ni t, eu posso escrever como cosseno de 2π ni t menos i seno de 2π ni t, ok? Aí, por comparação, né, esta função aqui e esta daqui tem alguma semelhança, certo? Veja que aqui eu tenho 1IH vezes T. Aqui eu tenho 1IH vezes T, então G deve ter alguma relação com 2π ni, ok? Então a gente tem que ni é G sobre H cortado, ok? Bom, mas ni da relação de de Broglie-Einstein, né? A energia era escrito como H ni. Então ni
é a energia dividido por H. Lembrando que o que a gente trouxe lá do primeiro semestre, basicamente foi a interpretação de que uma partícula, abrindo aspas, tá? Que a interpretação de uma partícula pode ser feita por uma onda, né? Por uma função de onda, ou seja, toda partícula tem uma função de onda relacionada a ela, e nós trouxemos, né, o postulado de de Broglie, né, que relaciona o momento, e o postulado de Einstein, né, que relaciona a energia. Né? Então, basicamente, o que a gente trouxe de lá foi isso. Né? Então, aqui, por comparação, Ni é E sobre H. Então, desse modo, né, a nossa constante G, né, é o nosso próprio E. Ok? Por comparação, né? Se eu voltar aqui, Ni é G sobre H. Tá faltando um H cortado em algum lugar. Aqui, né? Então, o nosso G é a nossa própria energia. Então, eu vou escrever φ de t, que é igual ao exponencial de menos I, E sobre H cortado t. Então, veja que a gente obteve, né, uma equação temporal fazendo a separação de variáveis. A gente introduziu constantes que a gente não conhecia, né? Depois a gente introduziu uma nova constante alfa que a gente não conhecia. A gente resolveu, encontrou que essa alfa tinha uma relação com a constante da separação de variáveis. Depois, por comparação com como a equação de Schrödinger foi construída, a gente descobre que, no fundo, aquele G é a energia. Né? E aí a gente, então, constrói a função φ de t como sendo a exponencial de menos I e sobre t. Então, a gente volta esse conhecimento na equação de Schrödinger, né? Na 6. Deixa eu voltar aqui. A gente volta esse conhecimento que a gente tem da função G. Então, a gente descobriu que G é a nossa energia, né? Mas tem um psi de x do lado de cá. Então, quando a gente passar esse psi de x do lado de lá, sabendo que o nosso G é a nossa energia, eu obtenho, então, menos h cortado ao quadrado sobre 2n, a derivada, né, ordinária, né, de segunda ordem da psi de x, v de x vezes psi de x, que é igual a e psi de x. Veja que agora, né, nós temos uma equação diferencial, né, de segunda ordem, parecida com a equação de Schrödinger, mas não com uma dependência não temporal explícita, né, digamos assim. Porém, a solução, né, a solução sugerida para ser solução da equação de Schrödinger continua, né, tendo uma exponencial de I e H cortado sobre T. Mas lembra que eu comentei na aula passada que, né, sempre esse fator multiplicativo I vai acabar desaparecendo quando a gente calcular a probabilidade, né, ou o valor, os valores esperados, né? Enfim, então a gente acaba de escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, certo? E basicamente essa equação é que a gente vai usar nos próximos 3 capítulos, ok? Então a gente acha a equação de Schrödinger independente do tempo e a solução, né, a provável solução para esta equação de onda que depende agora somente de uma variável. Novamente, resolver uma equação de segunda ordem que tenha dupla dependência, né, duas dependências diferentes, é muito complicado. Resolver
com uma dependência também é complicado, mas é mais fácil, né? Existem, né, formas mais simples de resolver quando ela depende de uma variável, ok? Então, né, antes de fazer o exemplo, né, então, a solução, né, vai determinar a dependência espacial, né, que vai ser completando, né, a equação 13. Né? O outro resultado importante, né, é que a equação de Schrödinger que a gente acabou de escrever, independente do tempo, ela não possui, né, esse número imaginário. Mesmo que sua função, ou seja, a função que é a solução dessa equação, ela tenha, né? Bom, então só para finalizar, né, então psi grande de x é a nossa função de onda, que é, ou deve ser, a solução daquela equação diferencial de segunda ordem, que é a equação de Schrödinger, mas poderia ser uma equação de um oscilador harmônico, por exemplo. A função que depende de só uma variável, no caso a psi de x e a φ de t, elas são chamadas de autofunções. Mas como a gente já conhece a cara da φ de t, que é uma exponencial de menos i e sobre h cortado t, né? Então, a gente diz, né, que o nosso, esse valor de e, já que i, né, é uma entidade matemática, h é uma constante, e no caso, né, nosso t é a variável, né, então esse valor de e a gente chama de alto valor, ok? Novamente, né, eu estou introduzindo essas ideias, mas por enquanto, né, a autofunção, alto valor, vai ficar, né, mais claro conforme vai passando o tempo. O que a gente tem que guardar, o que você já deve estar se acostumando, é o que é a equação de Schrödinger completa, ou seja, aquela equação que depende do espaço e do tempo. Agora a gente apresentou a equação de Schrödinger independente do tempo, né? E depois a gente vai começar a resolver esses, né, problemas. Bom, tinha esquecido, né? Mas para resolver a equação de Schrödinger, a gente tem algumas regras, né, que a gente tem que obedecer. Para que a solução seja válida, né? Então, novamente, a gente vai comentar depois, usando um exemplo sobre essas regras, ou propriedades, né, necessárias às autofunções. Bom, então, para que uma autofunção, por exemplo, uma psi de x, né, seja uma solução aceitável da equação de Schrödinger 13, a 13 é a equação de Schrödinger independente do tempo, né, é necessário que ela tenha algumas propriedades. Então, daqui em diante, né, a gente vai trabalhar com a função temporal, mas ela sempre vai ser aquela mesma função, né? I exponencial de menos e sobre h cortado t. Né? Ela não vai mudar a cara dela. O que a gente não sabe, né, o que a gente vai atrás de descobrir, é como que é a nossa psi de x para resolver os problemas. Né? Assim como na mecânica, a gente, né, por exemplo, tem uma equação que descreve o oscilador harmônico, só que a gente tem que ir atrás da solução do x, né, da posição ou da velocidade. Então lembra que resolver achar o x, né, de t para o oscilador harmônico no sistema massa-mola, amortecido, não é uma tarefa fácil. Né? Se ele for amortecido e forçado, então fica um pouco mais complicado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma equação de onda e a gente está indo atrás das soluções. Mas essas soluções têm que ser condicionadas a algumas coisas. Uma delas é que tanto a função quanto a sua derivada tem que ser finita. Né? Finita é mais fácil, né,
usar o contra-exemplo, né? O contra-exemplo de uma função não finita é o seguinte, por exemplo, essa função, quando ela é finita num determinado ponto, por exemplo, em x igual a zero, onde eu quero calcular, ela diverge, né? Ela sobe e vai a infinito. E depois ela vem, né, decresce do infinito até uma determinada posição. Então, ela não é finita em x igual a zero. Ela poderia até ser finita numa posição anterior ou posterior, né? Mas a condição é que ela seja finita, né, para todo x, inclusive, né, o ponto que a gente está calculando, x igual a zero. Né? Então, é mais fácil explicar, né, o fato de ser finita usando esse contra-exemplo. Então, essa função aqui, ela não é uma função finita em x igual a zero. A gente quer uma função que seja finita. Por exemplo, uma reta é uma equação finita, porque ela tem valor definido no ponto x igual a zero, certo? Uma função do tipo seno-cosseno é uma função finita, né? Porque ela oscila, mas para cada valor de x que eu procurar, ela tem um valor, certo? Quando, para um determinado x, eu não obter um valor, ou esse valor, né, ser infinito, significa que ela é não finita, né? E esse tipo a gente não quer. Eita. Bom, a outra propriedade é que ela seja unívoca. Bom, unívoca, né, significa ela ter uma única solução para um determinado x. Né? Aqui, de novo, tem um contra-exemplo, onde a função em questão aqui, ela tem dois valores para o mesmo x que eu estou procurando. Então, essa solução aqui, ela não é uma solução unívoca, certo? Vamos pensar, né? Eu vou sugerir aqui, ó, sei lá, suponha que a gente tivesse uma curva desse tipo. Essa curva no ponto x igual a zero também não é unívoca, né? Porque para um determinado x ela tem duas soluções, ou é aqui ou é aqui, certo? Mas, né, se eu inverter, né, se eu fizer uma função senoidal, né, ou até mesmo, né, uma função desse tipo, ela é unívoca no ponto x igual a zero, porque ela só vai ter um valor para um determinado x igual a zero. Ela vai só ter um valor para um determinada x igual a zero, né, se ela for do tipo, né, seno ou cosseno. Né? Só que se ela for, então, desse tipo, né, desse contra-exemplo, ela não serve porque ela tem duas soluções, ok? A outra necessidade é que ela seja contínua, né? E novamente a gente usa um contra-exemplo aqui. Por exemplo, essa função ela é descontínua. Ela é parecida com a anterior, porque numa mesma posição ela tem dois valores, né? Então, ela chegando por aqui tem um valor, chegando por aqui ela tem outro valor. Mas nem toda função descontínua significa que ela não é unívoca, né? Mas enfim, aqui é um contra-exemplo. Então, as funções que a gente está procurando, ela tem que ser contínua, né? Ela poderia ter esse comportamento aqui, mas no ponto x igual a zero, ela não pode ter descontinuidade, certo? Bom, então essas propriedades a gente depois vai comentar conforme a gente vai resolvendo os exercícios, ok? Conforme vai evoluindo. Vai ter uma aula aí que a gente vai enjoar de falar disso daí. Que daí vai ficar mais claro, né? Eu estou vendo o tempo passar aqui, então estou tentando não me demorar muito. Então, para finalizar, a gente tem um exemplo no livro que ele é muito legal, que é o seguinte, ele fala, desenvolva um argumento razoável que leve diretamente à equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, suponha que a gente não soubesse construir nenhuma das opções que a gente, né, que a gente não soubesse construir a equação de Schrödinger usando o ferramental matemático que a gente fez até agora. Mas a gente poderia pensar o seguinte, bom,
eu tenho uma energia mecânica, né, que ela vale, né, para todo o sistema. Então, a energia total vai ser a energia potencial mais P quadrado sobre 2M, ok? Bom, essa energia ela tem que ser consistente com o postulado de de Broglie-Einstein, né? O postulado de de Broglie diz que o momento é igual a h sobre lambda. Né? Então, o momento é h sobre lambda, mais lambda é 2π sobre k. Na verdade, essa parte aqui é só para ficar com a mesma notação da equação de Schrödinger. Né? Enfim, então o momento é h sobre lambda, mais lambda é 2π sobre k, então eu também posso dizer que o momento é h cortado sobre k. Veja que, né, a gente faz essa brincadeira para aparecer o h cortado. Poderia fazer lá no final. Aí eu volto essa informação na minha equação, então P é h cortado k, então eu vou ter h cortado k ao quadrado sobre 2m, que é igual a energia menos o potencial. Aí eu posso escrever que k ao quadrado, isolando os termos aí, vai ser 2m sobre h cortado e menos v. Veja que eu já tenho, me parece que eu já tenho aqui um termo, né, da equação de Schrödinger, certo? Bom, o terceiro passo, né, a gente pode dizer o seguinte, bom, para um caso especial, a nossa energia potencial é uma constante, ou seja, a partícula é livre, eu não tenho força agindo sobre ela, então o meu potencial é constante. Né? Ele pode ser zero, mas não necessariamente. Né? Então uma solução, né, seria uma psi de x seno de kx. Eu faço a primeira derivada, né? Vai sobrar a derivada de seno é cosseno, mais a derivada do argumento, então sobra k cosseno de kx. A derivada segunda, né, vai sair mais um k da conta, e a derivada do cosseno é menos seno, então sobra menos k quadrado seno de kx, mais seno de kx é a própria função sugerida, então vai ficar menos k quadrado psi. Ok? Aí eu substituo, né, o que eu tinha por k quadrado. Né? Então, k quadrado, né, na equação anterior, no fundo vai ser a derivada segunda da psi, né, em relação a x quadrado, menos 2m sobre h cortado e menos v psi. Ok? Só para lembrar, né? Eu sugeri uma solução do tipo seno de kx, e aí eu isolei, né, o meu k, né, e por coincidência, né, o meu k é menos a derivada segunda da psi de x vezes 1 sobre a psi. Quando eu volto isso na equação da energia, eu obtenho a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, assim, é uma outra forma, né, de chegar à equação de Schrödinger de uma forma mais direta e mais compreensível. Alguns livros, inclusive, usam essa abordagem, né, no primeiro momento. Vamos sugerir, né, que a equação de Schrödinger, vamos sugerir esta solução, vamos sugerir essa energia e vamos achar uma equação. Daí mostra a equação de Schrödinger pela primeira vez dessa forma. Esse livro, né, esse texto, ele prefere construir a equação de Schrödinger geral, depois construir a equação de Schrödinger independente do tempo e mostrar que isso poderia ser feito de uma forma mais simples. Né? Então, só que lembrando, né, que a gente levou em consideração, né, que um caso específico onde, né, o potencial é constante. Né? Bom, a gente obtém, né, a equação de Schrödinger usando uma construção um pouco mais simples, mas, né, não deixa de ser uma construção bastante interessante, né? Não deixa de ser um bom exemplo. E é isso por hoje. Deixa eu interromper.
Gravação.